Olha, gente, o Distrito Federal enfrenta episódios críticos de poluição atmosférica nesse período de seca. Você está vendo que o ar ganha até uma corzinha, a gente percebe que ele está ali, né? São mais de 100 dias sem chuva e, claro, entre 24 e 30 de agosto, a concentração de partículas no ar ficou acima dos padrões da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o ar está ficando bem complicado, está ficando ruim. Essa que é a verdade, né? Cris Otaviano desembarca aqui, minha amiga Neila Medeiros, para trazer mais informações, não é isso? Pois é, a gente quer saber quantos dias a gente já está sem chuva e com esse pior ar do ano aí que eles contabilizaram. Depende de onde você vive na cidade, né, Neila? Porque é um burburinho que choveu ontem lá pro lado do Gama, perto da Marinha. Eu não vi essa chuva, mas eu acho que para quem mora por ali deu uma amenizada, assim, muito de leve. De acordo com o INMET, essa chuva, como ela não é substancial e ela não é percebida nos vários pontos de mensuração do INMET, ela não é considerada exatamente uma chuva. Então, pela conta do INMET, avançamos aí para pelo menos 100 dias sem chuva de verdade aqui no Distrito Federal. E aí a gente fala dessas partículas de ar que o Rafa contou aí pra gente. Quando você olha no horizonte, você vê aquela fumaça, aquele tempo cinza, aquela poeira, a gente olha, né? Percebe, tem essa percepção, mas a Secretaria de Saúde é quem coordena aí a observação e mensuração dessas partículas de ar, porque isso afeta diretamente o quadro de saúde e as instituições de saúde pública aqui dentro do Distrito Federal. A gente teve aí entre os dias 24 e 30 de junho, um período em que vários dias, pelo menos 3 dias consecutivos, a gente teve com essa medida de qualidade do ar muito baixa, em um nível de partículas tão pequenininhas, tão minúsculas, que elas são capazes de entrar na corrente sanguínea, são capazes de entrar no pulmão, e é por isso que essa é uma época em que você que acompanha a gente aqui no DF no Ar, escuta tanto a gente falar a respeito de cuidados e também do impacto na saúde do sistema respiratório, e em especial naqueles que têm um organismo um pouquinho mais frágil, um pouquinho mais sensível. E aí eu falo das pessoas mais velhas e também das crianças. É por isso que o cuidado deve ser maior com esse público, porque nessas mensurações a gente tem passado muitos dias, se não com esse grau maior de partículas muito fininhas, com um grau de qualidade do ar que já não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então tem gráficos que medem isso e que atestam que a gente tem que tomar os devidos cuidados, como a umidificação do ambiente onde você está, seja com algum tipo de compartimento que tenha água ali, seja com algum tipo de tecido úmido, ou os equipamentos de umidificação. Aqueles que são mais sensíveis, vale a pena fazer aquela hidratação com nebulizador, um sorinho. Todos aqueles cuidados que são repassados pelos médicos são importantíssimos que a gente se atenha agora. Essa mensuração está sendo feita, o período mais crítico foi entre os dias 24 e 30 de junho, mas esses últimos dias agora, olha, do fim da semana passada para o início dessa semana, fim de semana em que a gente está tendo queimadas em vários pontos da cidade, esses dados ainda não foram compilados, não foram organizados. Então a gente nem sabe, nesses últimos dias agora, se a gente ainda está num quadro pior do que esse último mais crítico entre os dias 24 e 30, últimos agora. Então, é o recado para você redobrar a atenção até que a gente tenha uma chuva de verdade, em que não apenas os medidores do INMET sintam, mas que a gente também sinta aquele alívio. E pode ser que nos próximos dias a gente continue tendo essas pancadinhas de chuva, esses sopros de chuva, na verdade, leves aí para alguns pontos da cidade. Pelo menos essa é a expectativa. Pois é, Cris, você tocou num ponto. Às vezes a gente não sabe exatamente a aferição da qualidade do ar, mas o nosso organismo sabe dar sinais, né? Nossa garganta, nosso nariz, nosso humor, nosso estado de ânimo. Então, faça o que a Cris disse. Vamos cuidar da nossa saúde, porque os tempos são difíceis e depende muito de nós a qualidade dos nossos dias. Obrigada, querida. Beijo pra você.